Olá, amigos e irmãos, eu quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler um texto da palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, a partir do verso 12, que diz assim: Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amados, esse texto ele foi dito pelo próprio Senhor Deus através da boca do profeta Jeremias, no momento em que o povo ali que habitava no sul de Israel, uma região conhecida como Judá, eles estavam em grande aperto, eles estavam indo para o cativeiro conhecido como cativeiro babilônico. Foi quando o rei Nabucodonosor ele invade ali Jerusalém, ele saqueia o templo, ele leva algumas pessoas, alguns nobres presos, e ele começa a fazer isso no ano 609 antes de Cristo, e ele faz mais duas investidas, mais duas incursões contra ali a região de Jerusalém. E na verdade, todo esse momento que se inicia em 609 a.C., ele acaba em 538 a.C. Ou seja, dando ali aproximadamente os 70 anos, né, que foi a profecia que Deus havia dito através de Jeremias que o povo iria para o cativeiro da Babilônia, que esse cativeiro iria durar 70 anos, mas que após isso esse povo começaria a voltar para sua terra. E foi realmente isso que aconteceu. E isso aconteceu justamente porque o nosso Deus é o Deus que ele não perde o controle da história, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Vamos entender por que isso aconteceu. Por que um povo, que o próprio Deus dizia o seguinte, ó, esse povo que se chama pelo meu nome, um povo que tinha toda essa intimidade, um povo que foi tirado do deserto, um povo que viu os sinais do Senhor no mar se abrindo, né? O milagre, né? A maná vindo na caminhada no deserto, as codornizes, não é isso? A água que brotou da rocha, um povo que testemunhou de uma forma poderosa os milagres do Todo-Poderoso, precisou passar por uma situação tão vexatória. Esse é o momento em que eles diziam que Deus havia se esquecido deles, mas na verdade era uma grande injustiça. E normalmente o ser humano é assim, ele erra, ele falha, as consequências vêm e normalmente ele põe a culpa em Deus. Mas isso era uma grande injustiça, porque na verdade não era Deus que havia se esquecido dos seus, eram os seus filhos que haviam virado as costas para o Pai. Os seus filhos, os israelenses, os israelitas, haviam virado as costas para o Deus Todo-Poderoso. O povo voltou a seguir a idolatria, começaram a adorar todos os deuses estranhos que haviam ali, dos povos em redor. A situação ficou a tal ponto, a perversão, a miséria humana e espiritual, que muitos sacrificavam seus próprios filhos aos deuses, né? Ali havia um deus que exigia o sacrifício de criança, que era o deus Moloque. Os israelenses estavam fazendo isso, para os irmãos terem uma ideia da barbaridade que estava acontecendo. A parte política e religiosa estava totalmente corrompida. Eles tinham se desviado completamente da verdade. E isso não foi causado por Deus. Mas Deus, dia a dia, enviava seus profetas. E aqueles que falavam a verdade eram perseguidos, eles eram mortos. Então foi nesse momento que começou a surgir também uma série de falsos profetas, como existe nos dias de hoje. Pessoas que profetizavam somente o bem. E na verdade Deus estava trazendo o juízo. E o juízo não era para exterminar Israel, mas era para que o povo pudesse voltar, cair em si e voltar os olhos para Deus, para que a promessa de Deus ela fosse preservada. E isso se deu exatamente como o Senhor falou. Nabucodonosor veio, dominou toda aquela região e no ano 609 a.C., ele começa ali a transportar os judeus, né, de Jerusalém até a Babilônia. Como eu disse, esse período durou de 609 a 538 a.C. Esse povo precisou chegar a esse ponto
devido ao momento que eles estavam, que simplesmente eles tinham esquecido daquele que tinha feito todo bem para eles. Mas Deus, ele não se esquece do homem. O Senhor, ele não se esquece do ser humano, mesmo quando o ser humano está errado. E o nosso Deus, ele insiste em salvar o homem. Então, ele disse nesse momento, eu conheço os pensamentos que eu tenho por vós, que são pensamentos de bem e não de mal, são pensamentos de paz. Ainda que o povo só estava pensando mal, ainda que o povo não tinha paz com ninguém, o desejo de Deus era isso. Então, ele permite que o povo fosse ali para a Babilônia, uma terra de língua estranha, que havia deuses estranhos. E quando isso acontece, muitos judeus que eram fiéis, eles foram para a Babilônia, mas continuaram com o coração em Jerusalém. Continuaram com o coração voltado para o Deus de Israel, para o Deus Todo-Poderoso. Salomão, quando ele consagra o templo em Jerusalém, o verdadeiro templo, né? Ele faz uma longa oração, Salomão, filho de Davi, que viveu ali, que reinou aproximadamente a partir de 930 a.C., ou seja, mais ou menos uns 300 e poucos anos antes disso. Ele, na oração dele, ele profetiza, e ele dizia, Senhor, se o teu povo, se um dia pecar contra ti, for levado para terras remotas e voltar para o coração, para essa casa e orar, Senhor, mesmo que estiverem longe no cativeiro, ouve a oração do seu povo e perdoa. E era justamente isso que aconteceu durante o período do cativeiro babilônico. Muitos se insurgiram contra Deus, se rebelaram, mas muitos confiaram na palavra e na promessa de Deus. Vale a pena confiar na promessa de Deus, mesmo em momento de adversidade, porque Deus, ele não falha com as suas promessas. E ele mesmo diz assim, me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Esse é o desejo do nosso Pai, que você possa voltar o seu coração para Ele e buscar Ele de todo o coração. Sabe o que é buscar Deus de todo o coração? É quando você faz isso de uma forma sincera. É quando você faz isso através de Jesus Cristo, porque somente Ele conduz o homem a Deus. Por isso que Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Então, quando você faz isso e você busca o Senhor Todo-Poderoso de todo o coração, ou seja, você está disposto a ouvir a voz dele e obedecer, você está disposto muitas vezes a renunciar até às suas próprias vontades, quando você faz isso, você encontra esse Deus. E aí ele vem com cuidado, com a paz, com a bênção, com o amor, com a graça, com a glória e com a misericórdia sobre a tua vida. Não perca tempo. Se você ainda não conhece esse Deus, entregue hoje, não deixe para amanhã, o seu coração a Jesus Cristo, que é o reflexo, que é a verdadeira expressão do amor do próprio Deus. Porque Jesus Cristo, ele é o próprio Deus. Certa vez ele diz assim, quem vê a mim, vê o Pai. Então, é a figura do próprio Deus que se entregou para salvar as nossas vidas, para nos resgatar de todo mal e para anular uma condenação eterna que traria uma dificuldade eterna sobre as nossas vidas através do seu sacrifício e do sangue que ele derramou a favor de cada um de nós. Aceite esse Deus Salvador, receba esse Jesus Cristo como seu Salvador, e assim você vai buscar o Pai com toda sinceridade, com todo o seu coração, e você pode ter certeza, e com a autoridade que eu tenho como ministro do Evangelho, tudo aquilo que você colocar diante dele, ele vai te responder. E se você já conhece o nosso Deus, você já serve esse Deus, desfrute dessa intimidade, aprofunde nesse momento a tua comunhão com ele, receba o abraço de Deus na sua vida, invoque esse Deus, porque ele de todo o coração,
ele se apresenta a ti. Eu quero terminar esse vídeo desejando a todos que o Deus Todo-Poderoso cuide das vossas vidas e vos abençoe. A todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.